Olha eu aqui novamente. Agora vou falar sobre o apartheid, tá certo? Não sei se você já deve ter ouvido esse termo, né? Apartheid vem do africâner, certo? Dialeto utilizado lá na África do Sul, que vai ter como tradução a separação, tá certo? Apartheid, ele nada mais é do que separação. Então, olha só, o que é que nós podemos entender, né, sobre o apartheid, certo? Esse processo de separação começou a ganhar força lá no início do século XX, 1911 aproximadamente, quando se criou ali a região da África do Sul, né, o país África do Sul, tá certo? Onde esse país ele era composto por uma minoria branca e uma maioria negra, tá certo? E os brancos, que formavam a minoria, eles tinham receio, certo? Da sua soberania, eles tinham receio de perderem, né, a imposição que eles tinham para os negros, já que os negros eram maioria, tá certo? Passou-se o tempo, vai para lá, vem para cá, 1948. Chega ao poder lá na África do Sul, certo? Um grupo político que cultivava as ideias do nazismo, tá certo? Cultivava as ideias do nazismo. Frente a essas ideias, né, vocês devem saber que vem a ser essa questão do nazismo, aquela visão de Hitler lá, raça pura, tal, aquele negócio todo. O que acontece? Esses camaradas que chegaram ao poder lá na África resolveram pôr isso em prática, certo? Resolveram, vamos colocar o apartheid para acontecer, ele vai ocorrer. E o apartheid, ele começou a ser cada vez mais aceito pela massa populacional que estava ali presente, aquela minoria branca, tá certo? E essa minoria branca começou a se impor frente à maioria negra. De que forma? Olha só, a gente tem que ter até um pouquinho de controle na hora de para não se exaltar um pouquinho, porque é até chato você falar sobre esse assunto, mas olha só, lá na África do Sul, na época do apartheid, quando estava pegando mesmo, o negócio arrochou o nó, os negros, eles não poderiam ter grandes lotes de terras, certo? Eles ficaram privados de não participar da política do país, eles não tinham direito a votar, tá certo? Eles foram obrigados a morar nas áreas periféricas, ou seja, existiam bairros dos brancos e existiam bairros dos negros. Existiam escolas de brancos e existiam escolas de negros, tá certo? Os negros, eles ficaram proibidos de terem acesso aos empregos que dessem uma remuneração melhor, ou seja, eles não podiam ter um bom emprego, que era proibido, eles não tinham direito a isso aí. Ficou proibida a relação, certo? Entre pessoas de etnias diferentes, ou seja, um branco não poderia se relacionar com uma branca, ou vice-versa. Isso ficou proibido, isso ficou vetado, tá certo? Frente a todas essas aberrações, dentre outras que ocorreram aí, um cidadão chamado Nelson Mandela, certo? Lutou veementemente contra essa política, é, essa política que pregava essa separação, essa segregação, certo? Nelson Mandela lutou, reivindicou mais, sempre de forma consciente, sempre buscando o diálogo, certo? Se ocorresse uma treta aqui, outra treta ali, acontece, mas Mandela sempre buscou o diálogo, sempre buscou a conversa. Enfim, passou-se esse processo, Mandela condenado. Foi preso. Mandela pegou prisão perpétua. Por instigar, por se rebelar, por ser um abolicionista, enfim, por ser um camarada rebelde contra o sistema que estava ali empregado, tá certo? Então Mandela pegou prisão perpétua. Até que, certo? Um cidadão, um presidente, né, lá da África do Sul, certo?
Deixa eu ver que o nome é complicado. De Klerk, tá certo? De Klerk, ele começou a tomar medidas, tá certo? Para tentar diminuir essa questão dessa segregação, para tentar aos poucos ir minando o apartheid. Então ele foi tomando ao longo do tempo medidas ali no finalzinho de 80, né, até o início de 90 ali, ele foi tomando algumas medidas, até que em 1992 ele libertou Nelson Mandela, que é certo, que já fazia 27 anos que ele estava preso, tá bom? No ano de 1993, Nelson Mandela, por ter lutado, por ter reivindicado, certo, o fim do apartheid, e de Klerk, por ter tomado essas medidas, né, também de apaziguar, de tentar levar a paz para a África do Sul, ambos receberam o prêmio Nobel da Paz, tá certo? No ano seguinte, lá no ano de 1994, Nelson Mandela, ele é eleito presidente da África do Sul, certo? Onde governou o país e deu sequência às ideias de Klerk, certo? De tentar, como é que eu posso colocar aqui, por fim, de uma vez por toda, a questão do apartheid, tá certo? Então, quando Mandela chega ao poder, é uma prova, né, de que há muito e muito tempo que só os brancos chegavam ao poder, e Nelson Mandela, um homem de tonalidade de pele escura, né, conseguiu chegar ao poder. Então ali você tem impregnado, certo? Na teoria, o fim do apartheid. Mas aí eu deixo um questionamento. Será que o apartheid acabou totalmente? Será que na nossa sociedade atual, será que aqui no Brasil nós não temos um apartheid? Será que nos Estados Unidos nós também não temos um apartheid? Será que na Europa não existe também um apartheid? Pensa nisso aí. Valeu, tchau e até mais.